Bem-vindos ao 45 Graus. Neste episódio estarei à conversa com Pedro Brás Teixeira. Nesta conversa falaremos de dois temas distintos. Por um lado sobre a economia portuguesa, especificamente as políticas económicas levadas a cabo nas últimas décadas. Por outro lado sobre o euro, enquanto moeda, as suas limitações e desafios. Pedro Brás Teixeira tem formação em Economia Internacional e História e pensa os temas de que vamos falar há muitos anos. Durante a carreira tem passado pela academia como investigador em várias universidades e também pela banca privada, onde foi economista principal do Banco Santander Tota. Atualmente é o diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade. A visão do convidado sobre os temas que vamos discutir tem vindo a ser exposta há vários anos através da colaboração como colunista em vários jornais, o jornal Eco mais recentemente, e também como autor de livros sobre a economia portuguesa e o euro. O mais recente livro, lançado este ano, é o ensaio O Euro e o Crescimento Económico, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Foi então uma conversa animada e, como é característico das boas conversas, nem sempre estivemos de acordo sobre aquilo que fomos discutindo. Mas foi sobretudo uma conversa que me permitiu compreender melhor estes temas de que falámos. Espero que achem exatamente o mesmo. Sem mais demoras, vamos então conversar com Pedro Brás Teixeira. Pedro, bem-vindo ao podcast. Obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Vamos falar de economia nesta emissão e ocorre-me perguntar como é que tem sido ser economista nesta última década, desde a crise. Antes da crise, posso falar um bocadinho antes da crise. Eu publiquei um artigo em 2001, numa revista que já não existe, chamada Economia Pura, em que chamava a atenção para dois tipos de problemas. Um, que a economia portuguesa estava numa trajetória insustentável porque estava baseada na procura interna e estávamos com uma dívida externa a crescer de forma explosiva. E outro problema é que esse mesmo déficit externo ia nos fazer perder os centros de decisão. E que se não se fizesse nada, isto ia acabar mal. Em 2001? Em 2001. E nós conseguimos estar mais 10 anos a fazer as neiras. E já agora, por exemplo, em relação à dívida externa, nós em 1995 não tínhamos dívida externa, praticamente era 8% do PIB. E chegámos à beira da Troika a 110% do PIB. Os estrangeiros disseram, agora já não emprestamos mais, já chega. Uma coisa que eu achava perfeitamente previsível 10 anos antes, mas conseguimos estar mais 10 anos a fazer a asneira. E em relação às perdas dos centros de decisão, é ver... Já não temos praticamente bancos portugueses a não ser a Caixa Geral de Depósitos, com imensas dificuldades. A EDP também praticamente já não é portuguesa. A Galp, mesma coisa. Portanto, a Simpor já foi. Portanto, as maiores empresas portuguesas já deixaram de ser. E isso era altamente previsível. Porque se nós temos déficit externo, significa que não conseguimos financiar os investimentos que queremos fazer. E de maneira que isto que está a acontecer agora era perfeitamente previsível e simplesmente deixou-se andar. Claro. Não se fez nada e então chegámos a esta linda situação que temos hoje. O que eu acho engraçado em relação à dívida externa, o primeiro é incrível como é um fenómeno que surge basicamente em 20 anos, não é? Começa a crescer, ela começa a disparar no início dos 90, 95, como é que a dívida começa a crescer? Não é 90, é mesmo 95, porque nós naqueles anos tivemos realmente umas contas relativamente equilibradas. É a partir de 95 em que há uma alteração da política económica. Já agora recuando um bocadinho, desculpa. Em 89 tivemos a queda do Muro de Berlim, que deu lugar à queda dos regimes comunistas todos na Europa de Leste, e que colocava um desafio dificílimo para Portugal. E nós, inicialmente, até respondemos bem. Em 91, contratou-se a Auto Europa, que começou a produzir em 95. E, portanto, eu digo que nós, em 95, tínhamos as contas externas equilibradas num triplo sentido. Primeiro, o saldo corrente estava equilibrado. Segundo, praticamente não tínhamos dívida externa. E terceiro, a Auto Europa veio dar uma enorme melhoria na qualidade das exportações. Portanto, estávamos numa posição... Sendo que era investimento real, não é? Não era investimento financeiro, era investimento... Foi o último
Alta Europa, foi o último grande investimento estrangeiro que Portugal angariou. De resto, nós conseguimos investimento financeiro. Claro. Vendemos as nossas empresas sim. que já tínhamos. Mas eu dizia, o que eu acho incrível em relação à dívida externa, aliás, duas coisas. Em primeiro lugar, a velocidade com que se dá ao acumular a dívida externa, não é? Que é vertiginosa do ponto de vista histórico. Não é? Uma loucura. É uma coisa que ocorre em 2 décadas. Não, mas agora só uma coisa é que cada ano desses que nós tínhamos déficit externo de 10% do PIB. Antes do euro, um déficit de 10% do PIB era FMI, na certa. Claro. Um déficit de 10% do PIB é igual a chamar o FMI em 3 tempos. Claro, era perfeitamente insustentável, exatamente. Quer dizer, como é que é possível e pessoas com imensas responsabilidades, nomeadamente o Governador do Banco de Portugal, não ter dito absolutamente nada, ter assistido, não, e ter dito, não tem importância nenhuma, um déficit externo na zona do euro não tem importância nenhuma. Claro. Não teria. Mas em todo o caso, mesmo admitindo que um déficit externo numa zona económica única como por exemplo os Estados Unidos, não tivesse importância, há outra questão que não deixa-me de surpreender, que é a dívida externa pode ter benefícios e, por exemplo, em países em desenvolvimento, muitas vezes é recomendada a assunção de determinada dívida externa porque se entende que é uma maneira de obter mais recursos para investimentos que vão ter, no fundo, o retorno acima do custo desse empréstimo. Mas Portugal cresceu pouquíssimo durante aquele período. Sobretudo cresceu pouquíssimo durante a última década daquelas duas, não é? Pois, com certeza, evidentemente. Ou seja, se acumulando dívida externa se cresceu tão pouco, o que faria sem dívida externa? Não, mas se nós tivéssemos endividado no exterior para financiar o investimento em exportação ou bens transacionáveis, encantados da vida. Claro. Aquele investimento ia gerar as receitas que no futuro pagariam a dívida. Não tinha problema nenhum. Exatamente. Agora, nós endividámos-nos ao exterior para fazer investimentos em bens não transacionáveis que jamais iriam gerar as receitas para pagar a dívida externa. Sim. Jamais. E em relação a isso, parece-me há essencialmente dois culpados nesse crime, salvo seja. Não é? Por um lado, os governos que existiram, os governos sucessivos, e por outro lado, a banca. Que me parecem ter explicações diferentes. Eu consigo explicar melhor, curiosamente, intuitivamente, as más decisões governamentais do que as más decisões que ocorreram na banca. Porque a banca, como se sabe, financiou setores não transacionáveis, como a construção imobiliária. Eu tenho uma posição oposta. Pois, eu imaginei que sim. Por isso é que eu achei que era engraçado. Por isso é que achei que era engraçado falar sobre isso. Eu explico. Sim. A banca, porque é que eu acho difícil perceber o facto da banca ter seguido as políticas que seguiu. A banca, para todos os efeitos, excetuando a Caixa Geral de Depósitos, tem investidores, tem acionistas. Não é? E um acionista tem um interesse direto em que a empresa, no caso o banco em que está a investir, faça bons investimentos. Tem um interesse direto, não há um problema de agência ali. Ou por outro, há um problema de agência, não há um problema de incentivos da parte do acionista. No caso do Estado... Quero explicar o que é o problema da agência, que provavelmente muitos espectadores... O problema da agência, neste caso, será alguém estar a agir como representante dos interesses de outrem, mas não o fazendo. Não é? No caso, por exemplo, os gestores do banco estão a fazer algo que não vai ao encontro dos interesses dos acionistas. Não é? Desculpa lá só ter isso. Não, era só porque esta coisa dos economistas pressuporem que os outros ouvintes são todos economistas, claro. E sabem. Exato, é verdade. Sim. Mas dizia, neste caso, choca-me mais o que aconteceu na banca, porque era do interesse dos investidores nos vários bancos. Lá está, podemos excluir o caso da Caixa, como sabemos, sofreu em grande medida as consequências de não ter investidores que estivessem a vigiá-la constantemente, embora obviamente haja vantagem em ter um banco público, mas houve desvantagens também que tiveram esse efeito. Agora, no caso do Estado, eu percebo, porque é que eu digo que percebo melhor? Porque Portugal tem um problema de instituições. Nós temos um problema de instituições que dá incentivos ao governo, a cada governo, para tomar medidas que não são as economicamente mais racionais. Portanto, é muito difícil um governo tomar medidas economicamente racionais quando tem imensos incentivos para fazer o contrário. Tem incentivos da parte do eleitorado, tem incentivos da parte das instituições, seja a concertação social, seja os próprios média, tem enormes incentivos para, por exemplo, não pensar a longo prazo. Imensos. Quer dizer, um governo que tente pensar a longo prazo tem um problema de comunicação brutal. Eu lembro de ter ouvido uma entrevista há pouco tempo tenho ideia que julgo que seria do Ministro da Segurança Social, em que ele falava da sustentabilidade da Segurança Social, portanto, a prazo, no fundo dizendo que a prazo deixaria de haver dinheiro. E a jornalista ou o jornalista perguntava-lhe, então, mas isso é a prazo, mas agora temos.
Agora temos. Sim, bom, sim, desculpe lá, mas isso nós temos, eu não gosto muito dessa argumentação, que é nós temos habitualmente maus governos e, portanto, é natural termos maus governos e é aceitável termos maus governos. Isso, desculpe lá, mas não consigo, Não é aceitável. não acompanho essa essa linha. Mas deixe-me dar a minha chega. Bom, em relação aos bancos, é evidente que os bancos têm acionistas. E eu saí eu era economista-chefe do Santander, saí em 2002, portanto, eu não tive muito tempo para, Exato. digamos, vender a minha tese no banco. Mas você tem... Portanto, os bancos têm uma responsabilidade, porque os bancos têm gabinetes de estudos de macroeconomia. Exato. E, portanto, eles têm, tal como tinha... Claro, tem pessoas cujo dia-a-dia olhar para... Não, e que têm a obrigação de perceber que Portugal estava a ir para uma via completamente insustentável. Portanto, coisa que uma têxtil ou uma construtora não tem a obrigação de saber, porque eles não têm departamentos de macroeconomia. Mas um banco não tem desculpa de estar a fazer isso. Sim, o banco está a olhar para a economia como um todo. E, portanto, tem muito mais conhecimentos do que é que está a acontecer ao nível do país e de médio e longo prazo que umas empresas de outros setores não fazem ideia. Mas, depois, na prática, você tem os bancos. Imagino que a recomendação é: vamos cortar o crédito ao setor não transacionável porque isto é insustentável a prazo. Diz o economista-chefe. E depois, durante 10 anos, o banco está a perder cota de mercado. No crédito à habitação. Quer dizer, isto é completamente insustentável. Você não consegue... Está a perder... Os outros estão a ganhar dinheiro, ou supostamente a ganhar... E você que está a fazer a coisa que é certa, vai durante 10 anos perder cota de mercado e ganhar menos do que poderia se o banco for bem gerido, sim. Mas reconheço que é difícil. Mas é muito difícil. Quer dizer, a pressão dos resultados trimestrais, o que os concorrentes estão a fazer, é muito difícil. É muito difícil um banco conseguir aguentar isto. E a gestão bancária pré-crise era muito focada na cota de mercado. Lá está no aumento, aquela dicotomia típica da gestão do queremos vender mais ou queremos ter mais lucros. E a primeira variável era vender mais / contratar mais crédito e, portanto, estender a cota de mercado, e isso refletia-se em lucro no imediato, mas depois, se a pessoa, sobre aqueles créditos, vai ter que fazer imparidades, não é? Ou seja, imparidades, no caso, assumir perdas em relação a determinados créditos cujo o devedor não paga, nesse caso não compensou, não é? O problema é que isso só se vê no final, não é? O seu ponto é esse. Sim, mas a questão é que, lá está, é aquilo... Daqui a 10 anos é muito tempo, e, portanto, os bancos também têm um problema dos gestores pensarem muito mais nos resultados a curto prazo, que é em função disso que recebem os salários e os bónus, e, portanto, há aqui um problema. Bom, em relação ao governo, às políticas públicas, é clássico as 3 funções económicas do Estado. A função de redistribuição, cuja ordem é relativamente aleatória, a função de redistribuição, a função de regulação do mercado e a função de estabilização macroeconómica, que é o quê? Que é suavizar os ciclos económicos, que é evitar que quando a economia cresce, está em um crescimento muito forte, que não cresça tanto para que sobreaqueça. E quando está em recessão, também não caia tanto. Portanto, a função de estabilização é evitar os ciclos, suavizar os ciclos económicos, porque eliminar o mais possível uma linha reta daquilo que seria uma sucessão de curvas. Não é? Enfim, portanto, mas isso, eliminar as recessões não é possível, mas suavizar é de alguma maneira possível. Mas isso é uma função essencial dos governos. E não é desculpável um governo não respeitar uma função essencial, que é a função de estabilização. E, portanto, ter um déficit externo da ordem de 10% do PIB é totalmente contrário à função de estabilização. Portanto, os governos tinham a obrigação de corrigir este déficit externo. Mas eu concordo, não interpreto mal. Eu concordo que os governos tinham essa obrigação. Tinham uma obrigação e, infelizmente, o que nós temos em Portugal é uma sucessiva amplificação dos ciclos económicos. É exatamente ao contrário. É ao contrário, claro. As políticas públicas não são de estabilização económica, são de desestabilização económica.
Sim. Bem, normalmente tendiam a acelerar as expansões e a tentar mitigar as recessões. Não aconteceu nesta última por causa da austeridade. Desculpe, não. Não, o facto de se agravar a expansão económica, as chamadas do FMI foram todas. Nós chamámos o FMI porque andámos a expandir a economia mais do que se deveria. E depois criámos um déficit externo insustentável e depois tivemos que vir o FMI. Claro, não, mas o meu ponto é, o governo, qualquer que ele fosse, por vontade própria, teria mitigado a recessão. Aliás, durante a crise mundial de 2008, 2009 foi isso que aconteceu. Deixou-se funcionar os estabilizadores automáticos. Não, fez pior do que isso. Andou-se a estimular a economia. Só que com resultados péssimos, porque depois a seguir a recessão e os cortes tiveram que ser muito mais fundos. Bom, mas o problema nesse caso foi que, como, no fundo, usando uma parábola, como não se tinha poupado durante a bonança, depois não houve com que mitigar a crise. Depois não há não só como mitigar, como depois o próprio Estado, a intervenção é altamente recessiva. Portanto, quando há o aquecimento da economia, o governo deita mais gasolina para a fogueira. E depois, quando vem a necessidade de fazer cortes e ajustamentos, vem a recessão e o governo agrava a recessão. Portanto, quer dizer, mas isto infelizmente é um padrão dos últimos 40 anos, quase permanente. Mas em vez da estabilização, as políticas públicas desestabilizam a economia. Claro. Mas quer dizer, o facto deste erro gravíssimo ser muito frequente não o torna desculpável. Claro, mas o meu ponto não é desculpável, é explicável, não é? Que é um bocadinho diferente. Pronto, ok. Não, o meu ponto é, eu sou da escola e assumo isso com os enviesamentos que isso pode trazer de que o desenvolvimento económico é essencialmente explicado pelas instituições. Não é? Sim. E olhando para a nossa, como se vê, e olhando para a nossa história, pós-Estado Novo, como o Pedro dizia, nós temos 40 anos em que foi feito por sucessivos governos de orientações políticas diversas o mesmo. Sim. Dificilmente será uma coincidência. Não é? Sim. Mas não agora, o meu ponto é esse. Não é desculpar os governos. Não é? Sim, como eleitor. Sim, mas é um bocadinho... Mas isso também, esta visão também seria um bocadinho injusto para a democracia. Porque nós temos instituições extrativas há 500 ou 600 anos. Não, claro, eu estou a falar... Ou se calhar há 1000 anos. Evidente, não, eu estou a falar dos 40 anos por ser aqueles de que nos lembramos. Está bem, pois. Por ser o regime atual, no fundo. Sim, mas evidente, não é? Não, mas isso... Desde sempre, aliás, a história do ouro do Brasil tem imensa piada por causa disso, não é? Porque nós estávamos a investir em manufatura na altura, de repente começa a haver um influxo de ouro no Brasil e as pessoas levantam os braços e dizem já não vale a pena, não é necessário continuar a fazer isto. Estávamos a investir não é bem assim, porque lembro-me, por exemplo, de um autor falar em que no tempo de Dom João V se criou a fábrica das sedas. Num país que não fiava o linho, quer dizer, que não havia fábrica de linho, mas havia fábrica de sedas. Claro. Mas eram algumas tentativas, pelo menos, de criar alguma manufatura na altura e que depois se colocou completamente de parte quando chegou o ouro. Sim, mas já agora fazendo outra coisa. Mas isto é um detour, não é só uma... Mas é um detour que apesar de tudo é importante porque nós temos na segunda metade do século XVIII a criação da burguesia pelo Marquês de Pombal de cima para baixo. Que é, em vez de ser a burguesia, em vez de ser os próprios burgueses que ascendem por seu próprio mérito, não, são o Marquês de Pombal a criar monopólios de comércio, que depois dá a uns amigos, e que é o cúmulo das instituições extrativas. Exato. E, portanto, isso é que é o padrão, que é uma classe de empresários que vive à conta do Estado. Exatamente. Portanto, o problema, infelizmente, não é dos últimos 40 anos. E existia no Estado Novo era muito idêntico. Sim. A questão do condicionamento industrial. Exatamente. Portanto, há que assim, nós temos, infelizmente, um padrão de instituições extrativas que são péssimas para, não é de todo. Para os últimos 40 anos são de instituições mais inclusivas do que o período precedente, apesar de tudo. Não são... não convergiram foi com aquilo que seria o nosso ideal, não é? Bom, mas vamos falar sobre isso, que eu acho que é interessante. Sim, mas não vamos, eu também não estou em condições de fazer essa comparação, mas não me parece, porque tendo em atenção aquilo que aconteceu à dívida pública,
Porque a dívida pública é um indicador do que é que do grau de extração que nós tivemos. E nós, a dívida pública em 74 era 20% do PIB. E neste momento é 130. E, entretanto, tivemos privatizações da ordem dos dezenas talvez 20% do PIB. Portanto, há aqui assim... Portanto, não, a quantidade mas o modelo de gestão do Estado era muito diferente, não é? Sim, mas a dilapidação do património público ao longo destes 40 anos excede os 150% do PIB. E, portanto, quer dizer, há aqui assim uma atividade extrativa que não tem comparação com o Estado Novo. Mas o extrativo pressupõe-se que são as elites, ou seja, quem manda, quem governa, a extrair para elas próprias. Não é? Sim. Houve aqui também, inegavelmente, um lado redistributivo. Não é? Ou seja, sim, é verdade. O Estado de Providência foi criado no final do Estado Novo, mas ganhou verdadeiramente peso no seguir ao 25 de Abril. Mas pronto, isto voltando atrás, o meu ponto é que não, longe de desculpar os governos, isso seria algo completamente diferente, como eleitor jamais, eu acho que a pessoa deve procurar perceber porque é que as coisas ocorrem. Parece-me que em Portugal nós temos instituições, não acho que sejam deficientes em toda a linha, ou seja, não acho que nós tenhamos um problema em toda a linha, mas temos claramente problemas de instituições a vários níveis que colocam limites ao desenvolvimento. E temos um problema por cima disso, que me parece que é sempre aquilo de que enferma o raciocínio dos governantes quanto a tomar decisões, que é, nós tendemos, o nosso referencial, o nosso paradigma não é um país da Europa de Leste, por exemplo. Não é? O nosso paradigma é sempre um grande país europeu. E isso, a minha interpretação é que isso torna muito difícil, na altura em que a economia está a sobreaquecer, por exemplo, quem governa ter noção de que a economia está a sobreaquecer de facto. Porque se o nosso paradigma for uma economia, no limite, por absurdo, se o nosso paradigma for a Alemanha ou a Suíça, por exemplo, dificilmente nós vamos reparar quando a economia está a sobreaquecer. Quando a economia estiver a sobreaquecer, para nós ela ainda está a arrancar. Obviamente diria que há indicadores onde se pode observar isso, não é? E é verdade. Claramente. Um deles é a taxa de desemprego, quer dizer, não... Mas, ok, então deixe-me falar sobre outra questão das instituições, que é... Nós temos um problema de crescimento económico, claro, muito nítido desde 95, mas sobretudo muito nítido a partir do ano 2000. Exatamente. Da chamada década perdida, não é? Desde o momento, década e meia, quase duas. Não é? São quase duas. Em que o crescimento português foi o terceiro mais baixo da União Europeia. Um crescimento péssimo. Sim, pior só a Itália e a Grécia. Pois, claro. E ainda por cima a Grécia, até 2008, conseguiu um crescimento, é claro, crescimento com muitos esteroides, mas apesar de tudo estava a crescer a 4% ao ano. Sim, exatamente. Só que depois aquilo o rei vai nu e de maneira que depois daquilo desmoronou-se. Bom, mas nós temos um problema de crescimento económico gravíssimo. Há imenso tempo. O problema é gravíssimo porque a falta de crescimento económico afeta tudo. Afeta o Estado Social, afeta o emprego, afeta os salários reais, afeta... enfim, afeta, quer dizer, não há prática... Afeta a dívida, afeta contas públicas, enfim. Praticamente não há nada que não seja afetado pelo fraco crescimento económico. Sim, exatamente. Até porque gera uma espiral, mas consequências. Não? Portanto, o problema é gravíssimo. Já dura há imenso tempo. Temos um problema gravíssimo que dura há imenso tempo. Portanto, era suposto que houvesse um consenso generalizado na população portuguesa que nós temos um problema gravíssimo e que já dura há imenso tempo. Quer dizer, isto já dura há tanto tempo, já há 17 anos, quer dizer, um problema que dura há 17 anos, é impossível alguém dizer nunca tinha ouvido falar nisso. E, no entanto, ainda há muitas pessoas, mesmo nas elites, que não têm consciência deste problema. O que é uma coisa extraordinária. Como é que é possível que um problema tão grave, que já dura há tanto tempo, como é que é possível que este problema ainda não entrou na cabeça das pessoas? Mas quando diz que não tem noção do problema, tem noção da recessão, não é? Portanto, não tem noção... Não tem noção do problema, que acham, isto está tudo mal na Europa. Está tudo mal. Só mais um. Não, nós estamos mal porque os outros também estão mal. O que é completamente falso. Mas não há consciência deste problema. E que instituições são estas que existem em Portugal? Que são as instituições... Eu pergunto, as universidades. Como é que as universidades deixam passar isto em branco?
Como é que não estão a fazer campanha para haver consciência desse problema? Porque enquanto não houver consciência do problema, as pessoas também não vão estar disponíveis para tomar as medidas para resolver. Onde é que há instituições de referência que digam, meus caros amigos, estamos a chamar a atenção a isto é muito grave, é muito importante, já dura imenso tempo, nós temos que resolver este problema. Não existe. Não, desde logo, como falávamos em off, existe uma falta de think tanks, por exemplo, em Portugal, não é? Não há... Há muito pouco quem produza intelligence, não é? Para usar o termo anglo-saxónico sobre o assunto. Sim. Não, e já agora deixa-me só dar um exemplo de uma simulação que eu fiz aqui há uns tempos, que é, imaginemos que Portugal, durante estes anos de crescimento horrível, tínhamos crescido como Espanha. E atenção, que Espanha teve um crescimento um bocadinho acima da União Europeia, quer dizer, a União Europeia cresceu 1,3% em média ao ano e a Espanha cresceu 1,5%, mais 2 décimas. Portanto, não estamos a falar de nenhuma uma ambição desmedida, estamos a falar de crescer um bocadinho, ser um bocadinho melhor que a União Europeia, que aliás Portugal tem a obrigação de ser, porque como nós estamos abaixo da média europeia, temos a obrigação de convergir. Aliás, há 35 anos que recebemos fundos comunitários para convergir. Portanto, como é que é possível que há 17 anos que Portugal não converge? É extraordinário. Mas então, eu fiz a seguinte simulação. Vamos admitir que Portugal tinha crescido tanto como Espanha nestes últimos anos. Incluindo a crise, portanto. Sim. Incluindo a recessão. Bom, nesse caso, em vez de termos uma dívida de 130% do PIB, tínhamos uma dívida de 107% do PIB. Só por este efeito do crescimento do PIB. Sim. Mas se tivéssemos crescido tanto como Espanha, não tínhamos tido déficits tão grandes. Portanto, seria muito fácil, em vez de termos uma dívida de 107, ter só de 100. Exato. Que é exatamente aquilo que Espanha tem. Ou seja, se nós tivéssemos crescido tanto como Espanha, uma meta que não é nada, absolutamente nada ambiciosa, tínhamos uma dívida como Espanha, tínhamos um crescimento como Espanha, uma dívida como Espanha, tínhamos certamente taxas de juros muito parecidas com Espanha, que andam à roda de 1,5%, que é mais ou menos a inflação. Portanto, taxas de juros reais, 0. E sobretudo tê-las íamos tido na altura crucial. Não é? Sim. Espanha não teve um programa de resgate. Não é? E, portanto, basicamente, não havia discussão nenhuma sobre a dívida pública. Não tínhamos esse problema. É preciso dizer, já agora só fazendo aqui um parêntese em prol da clareza para leigos, essa diferença de 2 ou 3 décimas depois é cumulativa, não é? Portanto, claro, embora seja uma diferença pequena, na prática rapidamente se torna no... apesar de 2 décimas não é assim uma coisa... Não é muito, mas pronto, é mais do que parece à primeira vista. Sim, mas... Era desde o início do século. Bom, isto para reforçar a ideia de que realmente o problema do crescimento é decisivo para praticamente tudo. E que é estranhíssimo como é que continua a haver um problema tão grave que dura há tanto tempo, não haver consciência. Os portugueses não têm noção disto. Mas E desculpe lá, falando com pessoas informadas, eu mostrei-lhes o gráfico com essa evolução do coisa, e eles ficaram espantadíssimos que não tinham noção disto. Isso é incrível. Eu a tentar... Claro, evangelizar, porque realmente isto parece uma coisa absolutamente extraordinária. Como é que é possível um país ter um problema tão grave há tanto tempo e os portugueses ainda não perceberam isto? Faz lembrar, desculpe lá, que é um paralelismo com o problema demográfico. O problema demográfico nós temos desde o início dos anos 80. Em todos os países europeus houve uma queda da natalidade. Mas em todos os países europeus tomaram-se medidas e a natalidade tocou mínimos e começou a recuperar. Alguns mais, outros menos, uns mais tarde, outros mais cedo. Qual é o único país europeu em que a natalidade continua a bater mínimos todos os anos? Portugal. É uma coisa extraordinária. Quer dizer, o problema demográfico é um problema gravíssimo. É um problema que põe em causa a própria identidade nacional. Porque nós vamos desaparecer ou vamos passar a ser substituídos por imigrantes. Então, a dada altura, os portugueses passam a ser uma minoria em Portugal. Portanto, o problema da demografia... E antes disso acontecer, coloca muitos outros problemas. Não é? Sim. Mas o problema da demografia ainda é mais antigo do que o problema do crescimento económico. Mas ainda não se fez absolutamente nada. Ainda não passámos das medidas folclóricas, tipo, vamos baixar o IVA das fraldas. Exato. Que não produz efeitos nenhuns, como é evidente. Mas há realmente aqui sim um problema das instituições que permitem, que não se empenham em tomar consciência dos problemas graves e duradouros
e que não se preocupam em esclarecer as pessoas em relação a estas questões. Desde logo, parece-me que um dos principais problemas que existem em Portugal é pensar a longo prazo. Não é? Isso é gritante. É um problema crónico de conseguir antecipar o futuro. Quer dizer, no fundo, há uma tendência, mesmo no debate público, de resolver os problemas quando eles estão em cima da mesa. Há um problema há uma crise que é preciso debelar e esse assunto é discutido. Mas se o problema... Já agora, desculpa, uma crise que é preciso debelar porque não se pensou Exatamente. naquilo que ia gerar a crise. Claro, exatamente. Quer dizer, porque as crises não caem do céu. Evidente, exatamente. Algumas caem, mas muitas fomos nós que as criámos. Claro. Não, mas uma vez caído, gera-se a crise e até se gera com uma dose de capacidade de autocontrole coletivo, não é? Não sei se isso pode chamar, o que não é despicienda, mas há uma enorme dificuldade em antecipar os problemas. Isso parece-me crónico. Mas aquilo que eu gostava de falar, que está exatamente relacionado com a questão das instituições, porque à pergunta qual é o problema do país, a pessoa pode responder mais decisões governamentais, não é? Mais decisões da parte dos políticos, do Estado enquanto corpo. Mas essa não é a resposta que interessa, não é? No fundo, a resposta que interessa é perceber por trás disso o que é que está mal, o que é que devia existir de forma diferente. Não é? Parece-me, acho que partilhamos essa opinião, que está em grande medida do lado das instituições ou da falta delas. As instituições são muitas, obviamente, não é? O Estado ele próprio é uma instituição, mas sim, a instituição, a sociedade civil no geral, as universidades, como falava há pouco, são instituições, think tanks são instituições, todos os partidos políticos são instituições, quer dizer, a comunicação social, os médias são uma instituição, né? Na sua opinião, onde é que há mais progresso a fazer? Ou invertendo a pergunta, onde é que há mais falta de desenvolvimento? Eu tenho um bocado de dificuldade em responder essa pergunta, mas há porque parece-me que há genericamente um Estado a mais e um Estado verdadeiramente abusivo. Nós temos lá no Fórum para a Competitividade, temos tido muitíssimas reuniões com presidentes de empresas, pessoas com cargos muito elevados, empresários, etc. E uma das coisas que mais me chocou é que eles relatam medidas públicas e administrativas absolutamente chocantes. Coisas escandalosas, quer dizer, como é que se admite que o Estado, que a administração pública faça isto? Quer dizer, isto é uma coisa absolutamente intolerável, um abuso, um erro, um crime ambiental, coisas escandalosas que eu não posso relatar aqui, exatamente porque quando nós dizemos aos empresários, muito bem, vamos pôr isto, vamos pôr a contar essa história. Isto é uma vergonha, vamos contar essa história. Ele, não. Não tiram o financiamento. E estamos a falar, muitas vezes, de empresários, donos de empresas, multimilionários. E assim, mas como é que é possível que uma pessoa com este estatuto social, com este estatuto económico, tenha medo de dizer mal de erros óbvios do Estado? Eu acho que aí essa é a raiz do problema. Eu acho isto uma coisa absolutamente tenebrosa. Quer dizer, como é que é possível? Quer dizer, é suposto ser uma das pessoas que se sentir com mais poder. Então, um tipo que é milionário, que é dono de empresas, que tem medo de apontar um erro flagrante, escandaloso do Estado. Como é que isto se admite? Mas eu acho que essa é a resposta. Quer dizer, eu fico absolutamente alucinado. Quer dizer, portanto, isto significa duas coisas, quanto a mim. Por um lado, existe um Estado abusador, um Estado que não tem o mínimo de respeito pela lei, que utiliza a lei e a administração de forma totalmente caprichosa. E estes empresários têm medo dos caprichos da administração pública e do Estado. Porque se levantarem, quer dizer, denunciarem casos concretos escandalosos de erros da administração pública, podem ser prejudicados por isso. Portanto, há aqui assim um lado de um Estado abusador e totalmente desrespeitador de regras mínimas. Um Estado capricho. Mas eu acho que... Deixa-me concluir. Portanto, há aqui assim um problema grave da parte do Estado. Da impunidade do Estado. Aliás, uma coisa que eu acho, uma das reformas que devia haver era instituírem-se os despedimentos por justa causa no Estado. Há certas coisas que são, por exemplo, um juiz que não pede escusa, que tem um conflito de interesses num determinado caso e não pede escusa. Desculpa lá, mas você vai ser expulso do sistema. Claro, o mero facto de não... Quer dizer, isto não é inadmissível. Isso é inadmissível. Quer dizer, coisas absolutamente escandalosas que nós presenciamos e não há punição nenhuma.
Isto é uma coisa completamente inaceitável. Esse lado, quer dizer, eu defendo que deve-se instituir o despedimento por justa causa no Estado e há certo tipo de comportamentos que devem dar direito a despedimento. Claro. Não, em última análise é uma justiça para com quem não trabalha no Estado, não é? Portanto, esse tema eu acho relativamente pacífico. Bom, e por outro lado há o Estado abusador, o Estado que não respeita regras, que age por capricho, que persegue cidadãos que estão a cumprir as suas obrigações, e por outro lado há de facto uma sociedade civil que é completamente medrosa. Desculpe, quer dizer, se os empresários de mais alto topo têm medo de dizer mal das coisas que estão mal no Estado, então as pessoas que estão abaixo vão dizer o quê? Claro. Não, mas acho uma coisa, quer dizer, mas aí evidentemente estes dois efeitos estão aqui, estão interligados claro. E estão em interação, quer dizer, quanto mais abusador é o Estado, mais as pessoas têm medo de se meter com o Estado. Não, o Estado no fundo é como a água, não é? Vai até onde pode, não é? Vai avançando até... É uma coisa, exceto nas alturas em que se demite, que é o que nós assistimos neste verão. Claro. Demissões absolutamente escandalosas, como o caso de Pedrógão Grande e Tancos, é um Estado demitido. As funções. Por cima é completamente, quer dizer, ou quando intervém é de forma abusadora, caprichosa, etc., ou então demite-se de intervir, e permitindo que morram dezenas de pessoas, não é? Claro. Mas eu essa explicação acho muito interessante porque vai à raiz do problema. Não é? No fundo, a raiz do problema não são governos que agem mal, não são as instituições, não é a camada a seguir que são as instituições que não existem, é o motivo pelas quais essas instituições não existem. Isso é que eu acho interessante perceber, que é o Estado lá está, é como a água, vai até onde pode ir. Agora, porque é que as nossas elites têm esse sentimento de precariedade, que no fundo é o que está por trás disso, que as leva a não se sentir suficientemente confiantes para fazer frente ao Estado ou à administração pública, ou quer dizer, o Estado em qualquer das suas facetas. Isso para mim é algo que eu não consigo explicar completamente. Não, quer dizer, ouça uma coisa, você vai contestar uma decisão da administração pública e confronta-se com vai fazer aos tribunais, claro. Não é? Uns tribunais que são, quer dizer, que funcionam... Mas pode fazê-lo na opinião pública, quer dizer, no fundo o receio da pessoa que lhe estava a dar essa impressão é de que, ao expor publicamente determinada opinião, pudesse sofrer represálias, quaisquer que elas fossem, porque provavelmente tinha uma ligação grande ao Estado. Agora, isso, noutros países, acontece em menor escala. E é isso, lá está, é isso... As instituições surgem sempre por um conflito entre o Estado e a sociedade civil. Mas já agora temos aqui o cancro dos fundos europeus. O cancro dos fundos europeus, quer dizer, que é um cancro. Os fundos europeus é deitar dinheiro para coisas estúpidas. Coisas absurdas. E dão poder a quem tem os fundos, portanto, e a quem decide como alocal. Significa criar um clientelismo tenebroso. Não, que vai a todo lado. Por exemplo, a concertação social. Todos os parceiros sociais que sentam na concertação social recebem dinheiro do Estado, quer dizer, do Governo. Exato. Decidido pelo Governo. Portanto, há decisões que são tomadas de forma errada porque o Governo pressiona claro, uma lógica perversa. Eu, no outro dia, tive um debate na televisão com um membro do Governo e eu apontava-lhe que era uma decisão completamente irresponsável a subida do ordenado mínimo, porque o que devia ser feito era a criação, que estava no programa do PS, a criação no escalão negativo do IRS. E o membro do Governo dizia, mas isso foi decidido por acordo na concertação social. Eu fiquei alucinado. Quer dizer, se todos se puserem de acordo em relação a uma asneira e se a asneira deixa de ser asneira... Mas para ele, o problema esgotava-se ali. Tinham sido decidido por acordo na concertação social. Quer dizer, sendo que o acordo na concertação social, em muitos casos, é acordo com a pessoa apontada à cabeça. Claro, e a concertação social é um fórum importante, mas não substitui a legitimidade democrática, não é? Não, mas quer dizer, o problema é que a própria concertação social está altamente... pervertida, quer dizer, porque... O facto de os parceiros sociais receberem dinheiro do Estado torna-os dependentes do Governo. E, portanto, os fundos estruturais, para além de levarem a investir das coisas mais absurdas que é possível, criam um clientelismo que deram muito mais poder ao Estado do que se não houvesse. Aliás, eu defendo já há muitos anos que eu negociava com Bruxelas. Olha, vamos fazer o seguinte. Nós recebemos menos 20% de fundos estruturais, mas não há cá programas europeus nenhuns. É tudo diretamente para o orçamento. E, portanto,
Cada euro do Fundo Estrutural vai diretamente para o orçamento e a gente é que decide o que faz a ele. Exato. Pode ser para baixar o déficit, para a saúde, para o que a gente quiser. Claro, Mas ou não até é para indeterminado, nenhum- não é? No fundo. Mas para nenhum programa europeu. Há cá programas europeus de disparate. Porque cada euro dos fundos estruturais, como tem que ser gasto necessariamente em certas atividades específicas, não vale €1. Portanto, eu, por mim, Vale menos? vale menos do que €1. E, portanto, eu aceitava, olha, nós recebemos só 80%, mas nós é que decidimos onde é Exato. que gastamos o dinheiro. Porque para acabar com este cancro... A ajuda externa tem sempre esse problema. Com os países em desenvolvimento acontece imenso isso. Não é? Está estudado que cada dólar de... É um caso diferente, apesar de tudo, mas é um caso em que as instituições são ainda mais frágeis e cada dólar de ajuda externa que é enviado, de cada dólar de ajuda externa que é enviado, chegam para aí 10 cêntimos ao destino final. Não é? Portanto, era um caso paralelo a esse, não é? Sim. Seria Embora melhor... é assim, também haja o caso da corrupção. Mas que eu admito que haja também o caso da corrupção. Mas aqui assim o problema é as obras absurdas, que não têm sentido nenhum. Por exemplo, umas coisas mesmo loucas. Um concelho envelhecido vão criar uma creche. Não há crianças, quer dizer, coisas loucas. Coisas loucas em que... Sim, claro que não... As coisas às vezes atingem um ponto que, se fossem visíveis, era evidente que não fariam sentido, não é? Ou seja, basta isso para a opinião pública ficar persuadida de que isso não faz sentido. Há casos mais cinzentos. E aí, desculpe lá, voltar à comunicação social, porque é realmente um bocado chocante, ou profundamente chocante, como é que a comunicação social, por exemplo, quer dizer, nós agora temos cada vez mais notícias do que o que é que o Sócrates andou a fazer a tentar controlar a comunicação social. E é chocante como é que isto devia indignar completamente a comunicação social, porque o Sócrates tentou destruir o essencial da comunicação social. O essencial da função da comunicação social. Como é que os jornalistas hoje não estão absolutamente escandalizados com isto? Agora que se sabe. E não... Quer dizer, é chocante como é que essas coisas, essas notícias se passam e não causam nada, nenhuma reação. Eu presumo que também tenham alguma vergonha, não é? Porque a comunicação social está numa situação difícil, não é? Não, isso é evidente. Está numa posição extremamente fragilizada. O que a torna muito suscetível a ser controlada. Aliás, temos visto isso nos últimos anos, seja esse controle mais ou menos apertado, não é? Sim, mas ouça uma coisa, está muito controlado, está com muitos problemas. Agora, muito bem, se a comunicação social se demite da sua função principal, que é tentar controlar e perceber o que se passa no espaço público, nomeadamente, quer dizer, dizem os políticos mentem escandalosamente em Portugal. E não há praticamente jornalista nenhum a confrontar os políticos com as suas mentiras. Isto significa que há um prémio à mentira. Os jornalistas portugueses permeiam a mentira dos políticos portugueses. São altissimamente responsáveis por a política portuguesa haver tanta mentira. Isso, apesar de tudo, parece-me que está um bocadinho melhor do que já foi. Não. Acha que não? Acho que está muito pior. Houve a introdução daqueles fact-checks, por exemplo, e de... Não, acho que não está a ser isso, não está a ser aplicado de forma consistente. Não está a ser aplicado de forma consistente e continuam-se a ouvir mentiras descaradas. E depois, quer dizer, há muitas... O problema aqui assim não é os jornalistas têm ideologias, obviamente que têm. Agora, quando a ideologia de um determinado jornalista faz com que se fique sectário de um determinado partido político e branqueia todas as mentiras ditas por esse partido político, bom, isso já não é aceitável. Bom, mas em relação à ideologia dos jornalistas, tanto a direita como a esquerda se queixam de que os jornalistas têm a ideologia oposta, não é? Ou seja, a crítica à agenda de um jornal é feita tanto à esquerda como à direita. Não. Mas uma coisa, espera aí, uma coisa é, claro, o jornalista olha para a realidade da sua perspectiva. Isso é naturalíssimo. Agora, o que já não é natural é que um jornalista só se preocupe com a porcaria do lado oposto e não se preocupe com a porcaria do seu lado. Isso já não é aceitável. Não, mas essa acusação é feita tanto pela esquerda como pela direita à vez, não é? O jornalista é quase como o árbitro, não é? No futebol, que é criticado por ambos os lados. Não é? Nós temos a direita queixa-se historicamente que o jornalismo tende a ser mais de esquerda e a esquerda queixa-se que o jornalismo está vendido aos interesses do capital ou de que forma a coisa for enquadrada. Desculpa, mas essa descrição parece que... É a minha intuição, não é? Pode não ser. Sim, mas responder à realidade. Não considero que corresponda à realidade, porque está a fazer uma descrição como demasiado equitativa
como se os problemas fossem idênticos de ambos os lados, e não me parece que sejam. Não parece que sejam, porque, e, aliás, nós temos visto, que é uma coisa absolutamente chocante, o caso do Sócrates, quer dizer, aquilo é absolutamente... O que é que ele não esteve envolvido? Você não tem um político equivalente da mesma importância. Tem ex-ministros, mas não tem um ex-primeiro-ministro da direita que tenha o historial do Sócrates. Não tem. Portanto, e aliás, não é só. Quer dizer, nós temos a maior parte das notícias de comunicação social de crimes e de acusações, infelizmente, são políticos de esquerda, não é? Portanto, não acho, quer dizer, não acho que haja uma paridade entre as duas situações. Não parece. É difícil saber. É que isso soa demasiado a branqueamento, percebe? Isso é tudo igual para todos, e não é. Bom, eu vou passar para outro tema, que é em relação ao euro e à União Europeia, que foi um assunto que teve mais na ordem do dia aqui há uns anos, e agora tem estado mesmo, mas continua a ser muito abordado nas publicações da especialidade. O euro, lá está, é um problema que agora não é tão falado, mas continua a ser um problema a prazo, ou seja, continua a ser uma moeda cujos alicerces terão que ser corrigidos, e não se afigura fácil corrigir esses alicerces, não é? A nível europeu. E isso traz à baila uma teoria que eu acho muito interessante, porque eu acho que é sobretudo interessante porque, como tem pouca evidência empírica, a pessoa pode especular muito mais em relação a ela, que é a chamada teoria das zonas monetárias ótimas. Aqui ótimas no sentido mais anglo-saxónico do termo, não é? Ideais, exatamente. A zona monetária ideal, não é? No fundo. E a questão se a zona euro é ou não uma zona ou por outra, nunca seria uma zona monetária ideal, mas quão próxima está de uma zona monetária ideal. Esta teoria foi proposta inicialmente por Robert Mundell, um economista canadiano, e o que ele sugeria é que para uma zona monetária ótima era necessário haver uma elevada mobilidade do fator trabalho, ou seja, era necessário haver uma elevada mobilidade da população entre vamos supor, um país, ou no caso dos Estados Unidos, por exemplo, entre um Estado que tenha uma recessão para um Estado que tenha uma economia mais pujante e, no fundo, reequilibrando as duas economias. A resposta a essa pergunta, originalmente, era desde sempre que a Europa é, pelo menos, bastante menos móvel em termos do fator trabalho do que os Estados Unidos. Isso é inegável que a Europa é menos móvel, embora, isso é uma questão lateral, a mobilidade geográfica nos Estados Unidos esteja a diminuir, é uma questão que está a preocupar muito quem estuda esse tema lá, mas para todos os efeitos continua a ser incomparável. Portanto, esse era desde logo um problema à partida do euro. Houve outra proposta feita em relação ao euro por outro economista, Peter Kennan, que falava da necessidade da integração orçamental para assegurar que uma moeda única era sustentável entre vários Estados. De novo, essa integração orçamental não existia na Europa, o orçamento comum é mínimo, as políticas orçamentais, como se viu durante a crise, não estavam coordenadas e, portanto, não asseguravam um reequilíbrio entre as duas, entre uma economia que tivesse pujante e uma economia que tivesse em recessão. E depois houve outros fatores, e por isso é que eu digo que a teoria é muito interessante, porque ela só com estes dois fatores estava incompleta, porque a crise, por exemplo, mostrou que, para além disto, é necessário que haja um Banco Central que possa atuar como o chamado lender of last resort, ou em português o que é prestamista de última instância, ou algo deste género. As coisas são sempre pior. Que, no fundo, um Banco Central que possa garantir liquidez ao Estado, ou seja, que possa garantir a um Estado que não deixará de poder emitir dívida. Sim, embora aí assim, a questão não é bem, em relação ao terceiro fator, a questão não é bem assim. A questão é que é normal que um Banco Central seja o prestamista de último recurso. Isso é normal. O anormal foi no euro ter-se retirado, proibido. Exatamente. Mas isso foi uma especificidade. Claro, sim, não teria que ser assim necessariamente. Não teria que ser assim, foi uma especificidade que foi criada por pressão alemã, e aliás neste momento corre agora, há um caso em discussão no Tribunal Constitucional Alemão sobre se a expansão quantitativa do BCE não está a violar os tratados europeus exatamente nesse aspecto. Portanto, o euro não tinha que ser assim. O euro teve essa cláusula adicional por pressão alemã, que não é... Sim, não era uma pré-condição, normal, não era um fator... Quer dizer, percebemos realmente que era assim. Em relação aos outros dois aspectos, de facto,
é bastante chocante que a mobilidade, qualquer indicador sobre a mobilidade do trabalho, sobre a flexibilidade do trabalho, não fosse um dos critérios de Maastricht. Claro. É estranhíssimo. Como é que um dos critérios, quer dizer, dado que a teoria da zona das áreas monetárias ótimas tinha esse elemento como ponto de partida, como é que a flexibilidade do mercado de trabalho não foi considerado como um dos critérios de Maastricht? É evidente que seria difícil dizer qual seria exatamente o indicador, porque teria que ser um... Mas quer dizer, e como promovê-la também. Quer dizer, mas como é que não se fez nada nesse aspecto é realmente um bocado chocante. Mas, a falta de mobilidade é uma evidência, porque nós temos, por exemplo, um país como a Grécia, em que as taxas de desemprego dos jovens são claramente acima dos 50%. E não muda. E eles não se vão embora. Exato, é incrível. Porquê que os jovens gregos não saem da Grécia e vão para outros países europeus? Mas a questão é que também não é fácil para eles, porque a barreira linguística, por exemplo... Haverá, sim, enfim, está bem, mas isso então nesse caso nós não teríamos imigrado em massa nos anos 60, quer dizer. Claro, os gregos também emigraram para a Europa, quer dizer, não, a barreira linguística poderá ser um problema nos primeiros tempos. Mas o que acontece nos Estados Unidos provavelmente é que quem imigra pode ter que abrir mão de determinadas coisas, mas não vai com a perspectiva de piorar substancialmente o nível de vida. Enquanto que um grego, um português, não é? que imigre para a Alemanha, por exemplo, e que não fala alemão, ele até pode ter formação, mas provavelmente vai piorar muito o nível de vida se encontrar se estiver desempregado em Portugal, não vai piorar o nível de vida, não é? Claro. Pronto, mas ele pode ter legítimas expectativas de encontrar emprego em Portugal. De novo, isto no fundo, é como a questão das instituições e da má ação do governo. Eu não estou a desculpar, estou a tentar explicar porque no fundo, a meu ver, isto tem uma explicação de um lado e do outro. É um bocado a questão de porque é que nasceu primeiro o ovo ou a galinha, não é? Por um lado, obviamente que as pessoas... É inexplicável como é que as pessoas não imigram, mas por outro lado existe uma barreira linguística, uma barreira cultural que não existe nos Estados Unidos e que torna a comparação imperfeita. Quer dizer, a barreira não há de ser só a língua. Porque, quer dizer, por exemplo, nos Estados Unidos é completamente impensável que exista desemprego jovem de 60% num determinado estado e os jovens continuam naquele estado. Quer dizer, vão sair mudar de estado. Aliás, é frequentíssimo. Embora, como eu dizia, isso tenha diminuído. Sim, ok. Tem sido feitos alguns estudos em relação a isso e até aqui o que era normal é que as pessoas saíssem do Estado do Estado que tivesse com uma recessão. Sim. E hoje em dia isso tem acontecido menos, embora lá está, continua a acontecer. O que se irá na Grécia, muito provavelmente, é porque há o apoio familiar, o direito a algum subsídio de desemprego, etc., o que faz com que eles não... Sim, há uma série de outros fatores, não é? Que não são... Portanto, não será só isso. Em relação... Mas é um problema, quer dizer, não foi feito absolutamente nada. E, aliás, o que nós encontramos, e é uma coincidência realmente diabólica, não se pode dizer que seja um efeito direto, mas todos os países com problemas são os países que coincidem, é uma coisa um bocado... É coincidência a mais, sim, que são exatamente os problemas, os países que têm indicadores do mercado de trabalho piores. É muito estranho como é que, em Maastricht, isso não foi levado a sério e passados estes anos todos... E dá razão ao modelo, não é, no fundo? Sim. E passados estes anos todos, mesmo com os programas de ajustamento, houve um foco insuficiente nas reformas dos mercados de trabalho. Em relação à questão orçamental, de facto, é incomparável. Aliás, o problema do orçamento europeu é duplo. É o facto de ser ínfimo e é o facto de não ter zero efeito estabilizador. Está descoordenado completamente. Não há coordenação entre os... Não é só. Quer dizer, o orçamento comunitário não tem nada a ver com as flutuações económicas. Está definido à partida por um pacote. Sim, exatamente. 7 anos. Ele seria sempre pequeno, não é? Mas nem sequer há um esforço de estabilizar. Mas não tem nada, não é minimamente um orçamento estabilizador. Não tem efeito estabilizador absolutamente nenhum. E quando se falou, vagamente, vamos subir um bocadinho o orçamento comunitário e todos querem baixar. Aquilo que está em cima da mesa é de não caminhar absolutamente nada nesse sentido. O que, aliás, é compreensível, porque, repare na objeção alemã de não haver financiamento monetário dos Estados. Mas isto foi exigido em 92. Em Maastricht, em 92.
quando os problemas do euro eram uma hipótese que talvez viesse a acontecer no futuro, pois seria possível que... Agora nós já não estamos na hipótese, agora já estamos na realidade. E na realidade já se percebeu o gigantismo dos problemas. E, portanto, se em 92, em Maastricht, não havia margem política para criar um orçamento comunitário, por maioria de razão hoje não existe. Não, esse é o meu ponto é esse. Aquilo que é preocupante nisto é que o euro precisava, no fundo, precisava de maior integração do mercado laboral, integração geográfica, não é? Precisava de ter um orçamento comunitário ou de integração orçamental. O caminho que nós estamos a traçar é de menor integração orçamental, não maior. Sim. Ou por outra, de menor probabilidade de acontecer essa integração orçamental. Há outra coisa que pode ocorrer diferente, que é... Pode, por exemplo, não haver no fundo, fazer o paralelismo com os Estados Unidos, que é sempre o exemplo mais intuitivo. Pode não haver um governo federal, mas haver uma articulação dos orçamentos dos vários países, sim. que não ocorreu também, não é? Sim. Portugal tinha uma política contracionária, não é? Tinha uma política... Mas já agora, eu não diria dos orçamentos, eu diria das políticas macroeconómicas. Sim, exatamente, sim, da política orçamental Mas da política macroeconómica em geral. Certo. Política macroeconómica em geral. Porque nós temos, por exemplo, neste momento, um superávit na Alemanha que é um absurdo. É isso, exatamente. Que é um absurdo. Que é mau para o euro, é mau para a União Europeia, é mau para a economia mundial. Porque está a fazer com que o euro se aprecie muito mais do que se deveria apreciar. Não é? Está a dificultar o ajustamento nos países do Sul e está a criar imensa tensão dentro da própria zona do euro. E, portanto, é mau para o euro, isto é mau para o euro, e é mau para a economia mundial, porque a economia mundial, como um todo, sofre de uma falta de procura. E um superávit externo é falta de procura. E, portanto, a Alemanha está a agravar o problema mundial de falta de procura. Aliás, eu neste momento, eu não vi exatamente os últimos... Aqui há uns tempos, a Alemanha e a China estavam a par, ambas, com um déficit em valores absolutos parecidos, e neste momento... Um excedente parecido, e neste momento a China baixou um bocadinho e a Alemanha aumentou. Portanto, eu julgo que neste momento a Alemanha tem o maior superávit externo do mundo. O que é incrível. O que é terrível. E o que é curioso nisto é que criticar o superávit externo alemão é, para mim, a única razão, a única coisa em que os países do Sul têm direito a tirar a cara da Alemanha. É a única coisa que a Alemanha está a fazer errado. É incontornável, não é? Exatamente. Não, é óbvio que e os países do Sul tinham toda a razão em criticar a Alemanha e obrigar a Comissão Europeia a forçar a Alemanha a baixar o superávit. E não é uma questão ideológica, não é? Ao contrário da austeridade, por exemplo, isso não é uma questão ideológica. E os países do Sul não fazem isso. Que eu acho... Fazem as reivindicações disparatadas, querem isto, querem aquilo, e a única reivindicação que eles têm todo o direito de fazer, não fazem. Eu acho isto extraordinário. Pois é, isso é engraçado, até porque fazem-na outros por eles, não é? Porque isso é um tema que é discutido, não é? Já tenho visto isso várias vezes, não é? Mas é discutido nos fóruns fora académica, mas em termos políticos não vejo muito... Não, mas agora saiu, é relativamente recente, não sei quão recente, mas saiu o relatório do Banco de França, do Banco Central de França, em que eles faziam um estudo justamente disso, no fundo era o preço, ou o impacto em termos do PIB, da falta de articulação entre as políticas macroeconómicas dos países, sendo que o principal problema era a Alemanha ter uma política excedentária numa altura em que não o devia ter, não é? Em que devia estar a compensar o facto dos outros países estarem todos a apertar os cordões à bolsa, não é? E isso não aconteceu e roubou ao PIB europeu e sobretudo ao PIB dos países do Sul uma parte importante. Lá está, eu concordo com o Sim nesse aspecto, é incrível, porque no fundo esse é um... É gratuito, não é? Quer dizer, é gratuito no sentido em que não se perde nada em forçar esse ponto, não é? Sim. Não, quer dizer, se nós não tivéssemos o euro tão apreciado, exportávamos mais, crescíamos mais, tínhamos mais emprego, etc., tínhamos melhores contas públicas, etc. Portanto, a Alemanha está objetivamente a prejudicar-nos com essas políticas e nós temos todo o direito a criticar, mas não se faz isso, eu não percebo porquê. Para falar de um quarto ponto da questão do euro ou daquilo que seria necessário para ter uma zona monetária perto do ótimo, e é um ponto em que se está a avançar alguma coisa, mas ainda não foi concluída, é a questão de ter um fundo de garantia de depósitos a nível europeu, não é? E não só a nível nacional. O problema de não o ter tido é que ligou
os bancos ao soberano. Não é? Sim. Cada problema o problema do soberano tornava-se o problema do banco. Ora, se o soberano não era auxiliado pelo Banco Central, aquilo criava um problema que passava de um para o outro. E no caso do Banco Central, falávamos há pouco de que isso podia não ter sido assim, ou seja, a cláusula da ausência de financiamento monetário podia não ter existido. Não existe nos Estados Unidos. Não existe nos Estados Unidos, pelo não existe contrário. Na Inglaterra, não existe no Japão, claro. Não existia em Portugal antes do euro. Exato, quer dizer, essa cláusula até existia de menos. Hã? Até existia de menos, se calhar. Sim. Não, mas essa cláusula, não é normal existir essa cláusula. Mas na prática, isto para dizer que na prática a chamada bazuca do Mário Draghi foi o Banco Central a atuar, não chegou a atuar, não é? A comunicar ao mercado que iria atuar como prestamista de última, não é instância, mas não é? Não sei se é a última estação de recurso. Recurso para os Estados que fosse necessário, e depois acabou por ser uma espécie de bluff, no bom sentido, porque os mercados acreditaram e acabou por nunca ser usado, mas na prática foi o BCE a fazer isso para contornar o mandato. Pedro, ficamos por aqui, na esperança de não ter sido particularmente pessimistas. Obrigado por ter vindo ao podcast. Obrigado. E até à próxima. E foi a conversa com Pedro Brás Teixeira, uma das pessoas que em Portugal melhor conhecem a economia portuguesa e o euro, o que nos permitiu, espero, ficar a perceber melhor os dois temas. Até à próxima.